Minha saudação e meu bom dia a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Abramos o nosso coração neste início de semana. Iniciemos essa semana acolhendo a reflexão do Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho de hoje, São Marcos trata da prática do jejum. Os discípulos de João Batista questionam os discípulos de Jesus. São Marcos quer apresentar Jesus como fonte de alegria. A alegria dos discípulos encontra-se no Cristo. A presença de Jesus é a alegria, é a fonte de alegria dos discípulos. E na presença de Jesus, a prática do jejum fica dispensada. Nas palavras do próprio Cristo, chegará um tempo em que o noivo, o Cristo, não estará com eles, lhes será tirado. Aí então eles jejuarão, eles serão chamados a praticar o jejum. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje quer nos ensinar sobre a prática externa da religião. O jejum, a oração, a caridade, a nossa participação nos atos de culto, todas essas práticas externas da religião devem ter como fundamento uma convicção interior, a convicção de que a nossa alegria, o nosso sentido, o sentido da nossa fé encontra-se no Cristo. Quando de fato eu descubro o Cristo como razão da minha alegria, é Ele que me dá sentido, é Ele o fundamento, a base para todas as outras ações e principalmente para aquelas exteriores. Praticar jejum sem encontrar no Cristo a razão e o sentido de ser é tempo perdido. Praticar a oração, a caridade, participar dos atos de cultos, todas as práticas externas que nós realizarmos, se não encontrarmos o fundamento, o sentido, a alegria, a razão de ser no Cristo, se torna um tempo perdido. Que de fato seja o Cristo o sentido, a razão da nossa fé, a razão daquilo que nós praticarmos. Acolhamos as 3 sementes no versículo 20, a primeira semente. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. A palavra para nossa oração é alegria. Peçamos que de fato possamos descobrir no Cristo a razão de ser da nossa alegria e que nós não venhamos a colocar a nossa alegria em outras razões, em outras pessoas, em outras situações. A terceira semente nos questiona, deixemos-nos questionar e reflitamos. Eu sei descobrir em Deus, no Cristo, o sentido da minha vida, a razão de ser da minha alegria? Ou coloco esse sentido de viver em outras ocasiões ou pessoas? E quando eu pratico a minha fé, onde eu descubro o sentido? Onde eu assento o fundamento, a base para as minhas orações, para os meus jejuns, para a caridade que eu pratico ou até mesmo para a celebração que eu participo? Ontem nós éramos chamados a descobrir que não devemos seguir o Cristo por interesse e nem por curiosidade. Devemos seguir o Cristo por convicção. Que seja esse o nosso seguimento. Meus irmãos, minhas irmãs, o meu bom dia e a minha bênção a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.